As palavras de Jesus de Nazaré iluminaram incontáveis vidas ao longo dos séculos e continuam ressoando com uma força que transcende todas as épocas. Quando ele declarou: "Ame a Deus acima de tudo e ao seu próximo como a si mesmo", ele não ofereceu apenas um conselho, mas o alicerce sobre o qual podemos construir uma existência plena, livre da confusão e do vazio que tantas vezes nos cercam. Talvez você já tenha se perguntado o que significa na prática amar assim, com totalidade, com entrega, com autenticidade. É possível viver cada dia movido por um amor tão profundo que inunde suas decisões, seus relacionamentos e sua forma de enxergar o mundo? Você verá que amar a Deus não é um ritual distante, mas sim um relacionamento íntimo que transforma o coração. E amar ao próximo se torna a ponte que conecta os céus com a realidade que te rodeia. Se você sente que há algo maior te esperando, se percebe um anseio por plenitude dentro de você, está no lugar certo. Eu te convido a mergulhar nessas reflexões, a permitir que a verdade de Deus molde sua maneira de amar e a descobrir uma liberdade que nasce quando você escolhe responder a esse chamado divino com todo o seu ser. Antes de começar, declare em voz alta: "Hoje decido amar a Deus acima de tudo, e minha vida se enche de propósito e eternidade." Que essa afirmação seja o primeiro passo para abrir seu coração a uma realidade onde o amor genuíno se torna a sua maior força e o seu mais poderoso testemunho. Número 1. O primeiro e grande mandamento: amar a Deus com todo o seu ser. Jesus não deixou espaço para dúvidas. Quando lhe perguntaram qual era o mandamento mais importante, ele não hesitou. Disse: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento." Ele não disse de vez em quando, não disse quando você estiver se sentindo bem, nem tampouco quando precisar. Ele disse com tudo, com todo o seu ser, com tudo o que você é. Porque esse amor não é acessório, é o fundamento, é o ponto de partida de toda a fé verdadeira. Amar a Deus não é apenas o primeiro mandamento em ordem, é o primeiro em prioridade, em magnitude, em essência. Sem esse amor, o restante desmorona. Podemos fazer muitas coisas boas, podemos seguir regras, podemos frequentar a igreja, podemos até falar em nome dele. Mas se não amarmos a Deus profundamente, estaremos vazios. A vida cristã não se constrói sobre rituais nem sobre aparências, mas sobre um relacionamento vivo, autêntico e total com o Deus que nos criou e nos amou primeiro. Jesus não escolheu suas palavras ao acaso. Ele disse: "de todo o teu coração." E isso toca nossas emoções, nossos desejos, aquilo que valorizamos. Não basta admirar a Deus intelectualmente, é preciso desejar sua presença, ansiar por sua companhia, que nosso afeto se incline a Ele mais do que a qualquer outra coisa. Depois, ele acrescentou: "de toda a tua alma", que vai além. Refere-se à nossa essência, ao que somos quando tudo mais desaparece. E por fim, de todo o teu entendimento. Porque o amor a Deus não é cego, é consciente, reflexivo, profundo. É meditar em sua palavra, é querer conhecê-lo mais, é entregar também nossos pensamentos. Jesus estava relembrando algo que todo judeu conhecia bem. Estava citando o Shema, a oração diária de Israel. "Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus." Essa frase era o centro de sua identidade espiritual. Mas Jesus lhe dá um novo destaque, coloca-a no centro de seu ensino. Não como uma simples tradição repetida, mas como uma chama viva que deve arder no coração. Em outras palavras, Jesus não veio abolir o Antigo Testamento. Veio cumpri-lo, aprofundá-lo, levá-lo do ouvido à alma. E isso contrasta fortemente com uma religiosidade superficial, parcial, compartimentalizada. Muitas vezes amamos a Deus com uma parte de nós, mas não com tudo.
Amamo-lo aos domingos, mas o ignoramos durante o restante da semana. Buscamo-lo em meio a uma crise, mas o esquecemos quando tudo está bem. Adoramo-lo com os lábios, mas nosso coração está longe. E aí está o problema. O mandamento é claro: todo o teu ser. Não se trata de dividir nossa vida entre o espiritual e o cotidiano. Tudo o que somos, tudo o que fazemos, deve estar atravessado pelo amor a Deus. E é importante entender algo fundamental. Não nos é pedido amar a Deus como um dever frio, como um fardo. Somos convidados a amar como resposta. Porque, como está escrito em 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não estamos gerando amor por esforço próprio. Estamos respondendo ao amor imerecido que Ele já nos deu. Quando contemplamos a cruz, quando entendemos o que Ele fez por nós, quando sentimos Sua graça em meio à nossa imperfeição, o amor começa a brotar. Não por obrigação, mas por gratidão. Esse amor transforma tudo em nós, unifica o que estava dividido, dá-nos integridade. Quando amamos a Deus com tudo, já não vivemos com máscaras, não há vida dupla. Há coerência entre o que cremos, sentimos e fazemos. E esse tipo de fé, essa fé viva, é a que realmente impacta, a que realmente muda vidas, começando pela nossa. É interessante lembrar que esse ensinamento de Jesus nasceu em um contexto de tensão. Os fariseus estavam armando uma armadilha. Perguntaram qual era o maior mandamento porque queriam fazê-lo tropeçar em meio a um debate rabínico. Mas Jesus não caiu na armadilha. Respondeu com uma verdade eterna, com uma sabedoria que encerra toda discussão. Amarás o Senhor teu Deus. Não há como discutir contra isso. Porque quando o amor é real, o restante se alinha. E talvez hoje precisemos recuperar essa imagem verdadeira de Deus. Porque às vezes o vemos como um juiz distante, como um ser longínquo e inalcançável. Mas Jesus veio nos mostrar que Deus é amor, que Ele não busca uma obediência legalista, mas um relacionamento de proximidade, de intimidade, de entrega mútua. Deus não quer que você apenas cumpra regras frias. Ele quer o seu coração, sua alma, sua mente, todo o seu ser. Claro, existem barreiras. O mundo atual nos distrai, nos dispersa. O materialismo, a velocidade, a sobrecarga de estímulos, tudo compete por nossa atenção. E amar a Deus totalmente nesse contexto exige intencionalidade, decisão, disciplina espiritual. Mas vale a pena. Porque quando amamos a Deus como prioridade, encontramos propósito, temos direção, não vivemos à deriva. E quando as crises chegam, porque elas chegam, esse amor nos sustenta, nos centra, nos lembra que não estamos sozinhos. Amar a Deus com todo o seu ser não apenas honra a Deus, também cura você, preenche, porque o amor a Deus é o antídoto perfeito para o vazio existencial que tantos experimentam. Nada preenche como Ele, nem o sucesso, nem o prazer, nem o poder. Só Ele. E quem já viveu isso sabe, quando você coloca Deus no centro, tudo faz sentido. Tudo encontra seu lugar. Então, estamos realmente amando a Deus com tudo o que somos? Ou apenas com uma parte? O que hoje precisa se render ao seu amor? Talvez a sua mente que se dispersa. Talvez o seu coração que se esfriou. Talvez a sua alma que se sente distante. Hoje é tempo de voltar, de amar como Ele merece, com tudo. Porque quando amamos assim, estamos começando a viver a eternidade desde agora. Número 2. E o segundo é semelhante, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus foi claro, direto, sem rodeios. E o segundo é semelhante, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não apresentou isso como uma opção, nem colocou esse mandamento como algo decorativo na vida de fé. Diz que esse mandamento é semelhante ao primeiro. Você percebe o que isso significa? Que não dá para separar.
Amar a Deus e amar ao próximo são duas faces de uma mesma moeda. Não podemos fingir ter uma relação profunda com Deus enquanto ignoramos, maltratamos ou menosprezamos aqueles que estão ao nosso redor. A palavra que Jesus usa, semelhante, vem do grego homoios, que implica semelhança de natureza, não apenas de função. Em outras palavras, não é só que o segundo mandamento se parece com o primeiro, é que ele carrega o mesmo DNA. É impossível cumprir um sem viver o outro. Isso também é confirmado em 1 João 4:20. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. O amor a Deus invisível se prova no amor ao próximo visível. Não há como fugir disso. Se o amor não se traduz em trato, em paciência, em compaixão, em serviço, então não é amor verdadeiro. Mas, quem é o meu próximo? Essa foi a pergunta que alguém fez a Jesus, buscando uma definição cômoda, limitada. E a resposta de Jesus foi revolucionária: a parábola do bom samaritano. Com isso, ele rompeu todas as barreiras étnicas, religiosas, culturais e sociais. O próximo não é apenas quem se parece com você, quem pensa como você ou quem lhe agrada. O próximo é qualquer um que cruza o seu caminho e precisa de amor, inclusive e especialmente aqueles que você menos esperaria, os diferentes, os excluídos, os esquecidos. Agora, Jesus não disse apenas ame o seu próximo, mas como a si mesmo. E isso não é um chamado ao egoísmo, mas sim a usar o amor saudável que naturalmente sentimos por nós como medida para amar os outros. Como você cuida de si? Como busca o seu bem-estar, o seu descanso, o seu alimento, a sua dignidade? Essa é a base. Porque se realmente valorizamos nossa vida, se reconhecemos o que precisamos, então podemos começar a enxergar os outros com a mesma humanidade. O amor cristão não nega o cuidado pessoal. Ele se expande para o outro. É aqui que tudo se torna real. Porque alguém pode dizer que ama a Deus, mas o verdadeiro campo de prova é o trato diário com as pessoas. Com quem vive com você, com quem te contraria, com quem já te feriu. É aí que o amor espiritual se materializa. Não em palavras bonitas, mas em ações concretas. Em perdoar, em ouvir, em servir sem esperar nada em troca. O amor ao próximo revela se realmente entendemos o coração de Deus. E esse amor, quando é genuíno, torna-se testemunho. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ele não disse que nos reconheceriam pela doutrina perfeita, nem pelas reuniões cheias, nem pelos argumentos teológicos. Ele disse, pelo amor. Em um mundo que vive em constante divisão, onde o individualismo reina, onde a indiferença se tornou comum, uma comunidade que ama de verdade brilha como luz em meio à escuridão. Esse mandamento não surgiu do nada. Tem raízes profundas na tradição bíblica. Já em Levítico 19 se ordenava amar ao próximo. Mas Jesus leva esse ensinamento a um novo nível. Ele não o reduz a um marco legal, mas o transforma em uma atitude de vida e nos confronta. Porque muitas vezes distorcemos esse mandamento, transformamos em sentimentalismo superficial ou o usamos como ferramenta para outros interesses. Às vezes até somos seletivos, só amamos quem nos convém, quem concorda com nossas ideias, mas isso não é amor cristão. Isso é conveniência disfarçada. Vivemos tempos difíceis para amar o próximo. Estamos mais conectados digitalmente, mas mais isolados emocionalmente. As redes sociais nos acostumaram a ver pessoas como perfis, não como almas. E a polarização nos empurra a ver o outro como inimigo.
Mas Jesus nos chama para algo diferente. Ele nos chama a derrubar esses muros, a ver cada pessoa como imagem de Deus, a amar mesmo quando não há reciprocidade, a restaurar a humanidade em um mundo que a perdeu. E esse amor não é apenas caridade pontual, tem uma dimensão de justiça. Amar ao próximo também significa se comprometer com um mundo mais justo. Não é apenas dar pão ao faminto, mas se perguntar por que ele tem fome. É cuidar do ferido, sim, mas também trabalhar para que ninguém mais seja ferido. O amor cristão é compassivo, mas também corajoso. Ele não foge da dor alheia, ele a abraça e busca transformá-la. E sabe de uma coisa? Amar ao próximo é uma escola, porque Deus usa os nossos relacionamentos para nos moldar. Ele nos ensina paciência, humildade, misericórdia. Cada pessoa difícil em nossa vida é uma oportunidade de crescer. Amar nem sempre é fácil, mas sempre é formativo. Porque enquanto servimos aos outros, nos tornamos mais parecidos com Cristo. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa desse amor. Não de discursos, não de promessas vazias. Amor real, amor que cura, amor que une, amor que age. Porque quando amamos assim, não apenas obedecemos a um mandamento, damos vida a um milagre, tornamos o reino presente e caminhamos, com cada ato de amor, rumo à eternidade que Jesus prometeu. Número 3, Mateus 22, versículo 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus não veio para anular a lei, nem para descartar os profetas. Ele veio para cumpri-los, para dar-lhes sentido, para mostrar o coração por trás de cada palavra escrita. E quando disse, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ele não estava simplificando por fraqueza. Estava revelando a essência de tudo. Tudo o que Deus disse, tudo o que inspirou Moisés, Isaías, Jeremias, tudo se sustenta literalmente nesses 2 mandamentos. Amar a Deus com todo o seu ser e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a base, o fundamento, o eixo que sustenta toda a vontade divina revelada. A palavra que Jesus usa, cremanime, é poderosa, significa depender de, como algo que se apoia em um prego, em um eixo central. Imagine um grande tear suspenso por 2 colunas. Se essas colunas caem, tudo desaba. Assim funciona a revelação bíblica. Cada mandamento, cada princípio, cada profecia só tem sentido e vida quando está alinhado com o amor a Deus e ao próximo. O restante é acessório se não nasce disso. Jesus não está anulando a lei. Ele está explicando de que ela depende, está revelando a raiz. E isso é importante porque não estamos falando de uma redução superficial. Jesus não veio tornar as coisas mais fáceis, como quem simplifica uma prova difícil. Ele simplificou sem perder profundidade, deu clareza sem tirar poder. Seu ensinamento não é simplismo, é sabedoria divina, porque aquilo que parecia complexo, com centenas de mandamentos e regulações, agora é entendido a partir de um eixo claro. Isso que você faz, isso que você crê, isso que você prega, reflete amor a Deus e ao próximo. O Antigo Testamento está repleto de normas, festas, proibições, códigos de conduta, e tudo isso tinha um propósito. Mas se não expressava amor, tornava-se um ritual vazio. Por isso, Jesus não apenas interpreta, ele revela o verdadeiro propósito da lei: expressar o amor de Deus, mostrar seu caráter, nos guiar a uma vida que reflita esse amor na prática. Então, ao ler a Escritura, precisamos desse filtro. Como isso me leva a amar mais a Deus? Como me ensina a tratar melhor o meu próximo? Isso também unifica nossa vida ética, porque às vezes tratamos os mandamentos como peças soltas, desconectadas. Isso é moral, isso é doutrinário, isso é ritual. Mas Jesus une tudo sob um único critério. O amor é o que dá coerência. Não obedecemos por medo, nem por tradição, nem por aparência.
obedecemos porque amamos. E se o que fazemos não nasce do amor, por mais correto que pareça, está vazio. Esse princípio também nos dá uma ferramenta para avaliar toda prática religiosa. Jesus foi claro ao denunciar uma religiosidade sem amor. Fariseus que davam o dízimo até das ervas, mas eram duros com os outros. Líderes que conheciam as Escrituras, mas não reconheciam o Messias diante de si. Hoje também é necessário nos perguntar: minha espiritualidade está produzindo mais amor a Deus? Está me tornando mais compassivo, mais paciente, mais generoso? Se não, algo está errado, não é autêntico, porque tudo o que vem de Deus carrega sua marca, e Deus é amor. No contexto judaico, existiam mais de 600 mandamentos. Os rabinos debatiam qual era o mais importante, qual tinha mais peso. Jesus encerra todo esse debate com uma verdade eterna e, de quebra, liberta, porque muitos viviam a lei como um fardo insuportável. Mas Jesus oferece um jugo suave e um fardo leve, não porque exige menos, mas porque muda tudo de dentro para fora. Quando se ama de verdade, não é preciso uma lista interminável de regras. O amor guia, o Espírito conduz. E esse amor não está limitado a uma cultura ou época. Ele é adaptável, universal. Funciona em qualquer contexto, em qualquer geração. Mesmo quando enfrentamos decisões que não estão explicitamente descritas na Bíblia, esses 2 mandamentos continuam sendo o farol. Esse passo que eu quero dar honra a Deus? Beneficia o próximo? Aí está a resposta. Nem tudo está escrito como norma detalhada, mas tudo pode ser guiado pelo amor. Além disso, pensar assim nos ajuda a organizar nossa mente espiritual. Em vez de viver com medo de errar, podemos viver com a paz de saber que, se amamos bem, estamos no caminho certo. E isso transforma não só nosso comportamento, mas a maneira como vivemos a fé, não como escravos do legalismo, mas como filhos que amam. Jesus não eliminou a tradição judaica, mas ele a purificou, conservou o que é eterno, transformou o que estava distorcido. Ele não veio derrubar a estrutura, veio revelar o coração. Porque por trás de cada não matarás, não roubarás, não cobiçarás, há um chamado ao amor. E se o amor faltar, todo o resto perde o sentido. Isso também nos dá uma chave para o mundo de hoje. Vivemos cercados de espiritualidades, filosofias, caminhos alternativos. Como discernir o que é verdadeiro? Jesus disse: pelos frutos. Promovem amor real? Honram a Deus? Edificam o próximo? Se não há amor, não vem de Deus, simples assim, profundo assim. Então, voltemos ao centro, amar a Deus com tudo, amar ao próximo como a nós mesmos, porque é disso que tudo depende, porque esse é o coração do Evangelho, e porque é aí, nesse amor, que começa a verdadeira vida eterna, aqui e agora. Número 4, João 13, versículo 34. Por isso todos saberão que sois meus discípulos. Jesus não disse: pelas tuas palavras o mundo saberá que és meu discípulo. Tampouco disse: pelos teus milagres, ou pelo teu conhecimento bíblico. Ele disse algo muito mais profundo, mais simples e mais exigente. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É isso que faz a diferença. O verdadeiro cristianismo não é reconhecido por um logotipo, por um lema ou por um evento. É reconhecido pelo amor que flui entre seus membros. Um amor real, palpável, paciente, que perdoa, que acompanha, que constrói pontes onde outros levantam muros. O amor mútuo é o crachá do discipulado autêntico. Em um mundo saturado de palavras, o amor é o idioma que todos entendem. É o único idioma que não precisa de tradução, que atravessa culturas, ideologias, gerações. Um amor que não é seletivo nem conveniente, mas que segue o modelo deixado por Jesus. Porque o que torna esse mandamento novo não é a ideia de amar,
Isso já existia na antiga lei, mas sim o padrão, como eu vos amei. E Jesus não amou com condições, nem à distância. Ele amou lavando pés, abraçando leprosos, perdoando traidores, morrendo por inimigos. Esse é o nível de amor esperado dentro do corpo de Cristo. Não como um fardo imposto, mas como o fruto natural de uma vida transformada. Mas não se trata apenas de um chamado individual, e sim de uma visão coletiva, porque a força desse testemunho está na vivência comunitária. Jesus está falando com um grupo, e o impacto não depende de um crente que ama bem, mas de uma comunidade inteira que encarna o amor de Cristo. Um grupo de pessoas diferentes, de origens diversas, mas que se amam como família, e que isso seja visível. Isso tem poder. Isso muda percepções, derrete corações, abre portas onde antes havia rejeição. É fácil cair em sinais falsos de discipulado. Podemos ter a teologia correta, mas tratar com frieza nossos irmãos. Podemos servir ativamente, mas guardar ressentimentos. Podemos conhecer toda a doutrina, mas falhar no mais essencial: amar. Paulo diz isso com força em 1 Coríntios 13. Se não tiver amor, nada serei. Nada. Todo o resto vira ruído se o amor estiver ausente. Até mesmo a ortodoxia doutrinária, por mais necessária que seja, perde sua força quando não vem acompanhada de uma vida que ama, que acolhe, que restaura. E não se trata de um amor genérico pela humanidade, mas de um amor concreto pelas pessoas que estão perto, seus irmãos na fé. Aqueles com quem você compartilha a vida da igreja, com quem ora, serve, às vezes discute e de quem espera compreensão. Esse amor cotidiano é o que dá credibilidade à mensagem. O amor que se vê em como nos tratamos, como resolvemos conflitos, como nos perdoamos. Porque o mundo está observando, não tanto o que dizemos, mas como vivemos. O contexto em que Jesus pronuncia essas palavras as torna ainda mais impactantes. Era a última ceia, horas antes de sua prisão. Jesus sabia o que estava por vir, e entre tudo o que poderia dizer como despedida, ele escolhe isso: amai-vos como eu vos amei. Um mandamento dado após lavar os pés dos discípulos, após se ajoelhar como servo. Jesus não ensinou apenas com palavras, ensinou com gestos, com atos radicais de humildade, e esse é o nosso guia. A igreja, em sua melhor versão, é uma família alternativa. Não perfeita, mas profundamente comprometida, onde os vínculos não se baseiam em interesses, nem em sangue, nem em afinidades, mas no amor de Cristo. Irmãos e irmãs que se acompanham, se sustentam, se corrigem com ternura. E isso é profundamente contracultural, porque hoje, em meio a uma sociedade fragmentada, onde o individualismo reina e a solidão se tornou epidemia, uma comunidade que realmente ama se torna luz na escuridão. Claro, há obstáculos. Às vezes, transformamos a igreja em um lugar onde se assiste e não onde se pertence. Onde há programas, mas pouca conexão real. Onde se prega o amor, mas se pratica o julgamento. Mas Deus nos chama para mais. Não para fingir amor só para aparentar, mas para vivê-lo de coração. Para formar comunidades com espaço para vulnerabilidade, para perdão, para crescimento mútuo. Porque amar assim não é algo automático. Exige esforço, disciplina, formação, aprender a tolerar, a ceder, a servir com alegria. Requer estruturas que favoreçam a intimidade e não apenas a atividade. O mundo tem fome de pertencimento, sede de amor verdadeiro, e a igreja, quando vive o amor como Jesus ordenou, se torna lar para os feridos, refúgio para os solitários, escola de cura para os quebrados. É mais que uma instituição, é uma família que dá testemunho de um reino diferente. Por isso, se queremos que o mundo veja Jesus em nós, não há atalho. Amemo-nos uns aos outros, não com discursos, mas com atitudes, não com perfeição, mas com sinceridade,
porque é nisto, e somente nisto, que conhecerão que somos verdadeiramente seus discípulos. Número 5, João 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Jesus disse sem rodeios: se me amais, guardai os meus mandamentos. Ele não disse: se me admiram, nem se lembram de mim, nem mesmo se me seguem de longe. Ele disse: se me amais, obedeçam. Porque no reino, o amor não é apenas um sentimento, é uma decisão que se manifesta em ações concretas. E isso nos confronta, porque vivemos em uma cultura que confundiu amor com emoção passageira. Mas Jesus nos revela um amor mais profundo, mais maduro, mais comprometido, o amor que obedece. Amar a Cristo não se prova em momentos de euforia espiritual. Não se mede por quanto choramos na adoração, nem por quantas vezes dizemos "Eu te amo, Senhor". Verifica-se no cotidiano, nas decisões silenciosas, em escolher o que é certo quando ninguém está vendo, em amar o inimigo, perdoar quem nos ofende, servir quem é invisível. Isso é amor verdadeiro. Não o que se declara, mas o que se demonstra. Não o que emociona, mas o que transforma. Porque muitos admiram Jesus, mas poucos realmente o amam. E a diferença está na obediência. Amor e obediência não são opostos, como muitos pensam. Pelo contrário, alimentam-se mutuamente. Quanto mais amamos, mais queremos obedecer. Quanto mais obedecemos, mais profundo se torna o nosso amor. Não obedecemos porque alguém está nos vigiando, mas porque nosso coração foi conquistado. Não cumprimos para obter aceitação, mas porque já fomos amados primeiro, e isso muda tudo. Transforma o "tenho que" em "eu quero", a obrigação em prazer, o dever em devoção. E é aqui que o legalismo é desmascarado, porque o legalismo obedece por medo, por pressão, por aparência, mas o amor obedece a partir da liberdade, da gratidão, da alegria de agradar aquele que entregou a vida por você. Obedecer sem amor é carregar uma cruz alheia, mas obedecer por amor é caminhar com a cruz de Cristo, sabendo que Ele vai com você. É uma obediência que não oprime, mas que eleva, que não acorrenta, mas que liberta. Jesus não quer seguidores obedientes por obrigação. Ele quer amigos que obedeçam porque o conhecem, porque confiam nele, porque foram tocados por seu amor. E isso só pode surgir de um relacionamento vivo, não de uma religião, mas da intimidade, da experiência pessoal de saber que Ele te amou quando você era indigno, que derramou seu sangue por você, que te restaurou com paciência. Quando você entende isso, obedecer deixa de ser sacrifício e se torna privilégio. Por isso, o amor a Cristo é o motor de toda a vida cristã. Não o medo da punição, nem a culpa pelo passado, nem a pressão de se encaixar. O verdadeiro impulso nasce de um coração grato. E esse amor não é cego, envolve tudo, mente, coração e vontade. É uma entrega completa, cabeça que conhece a Cristo, coração que se comove por Ele, mãos que agem para agradá-lo, discipulado integral, amor que pensa, que sente, que faz. Jesus disse essas palavras pouco antes de ir para a cruz. Estava na última ceia, naquele ambiente de despedida, onde cada palavra tinha peso. Ele não fez discursos teológicos, deu instruções simples e eternas. E depois de falar sobre amor e obediência, prometeu o Espírito Santo. Porque ele sabia que sem o Espírito isso não seria possível. Obedecer por amor não é obra humana, é fruto do Espírito em nós. Por isso, não se trata de se esforçar mais, mas de se render mais, de depender, de estar conectado. É claro que há desafios. Vivemos numa época que exalta a autonomia absoluta. A ideia de obedecer soa antiquada, até ofensiva. Mas o que o mundo chama de liberdade, muitas vezes é apenas outra forma de escravidão. Fazer o que quiser sem referência a Deus acaba esvaziando a alma. E muitos já comprovaram isso. Buscaram liberdade rompendo regras e encontraram solidão, ansiedade, confusão.
Mas aqueles que se renderam a Cristo, que começaram a obedecer por amor, descobriram uma liberdade mais profunda. A liberdade de saber quem se é, de ter direção, de viver em paz com a consciência, de caminhar com propósito. Obedecer a Jesus não te faz menos livre, te faz verdadeiramente livre. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele não veio te controlar, veio te guiar. Não veio tirar a sua vida, veio te dar vida em abundância. E quanto mais você o conhece, mais entende que cada mandamento dele não é uma corrente, é uma chave que abre portas de plenitude, de proteção, de propósito. Então, se você se pergunta como amar mais a Deus, comece obedecendo ao que já sabe. Comece pequeno, seja fiel no simples. Faça isso de coração, não para impressionar, mas para honrar. Porque o amor real não se fala, se vive. E se você o ama, você obedecerá. Não por obrigação, mas por amor. Número 6, João 15, versículo 9. Permanecei no meu amor, a comunhão permanente. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Esta não é uma frase decorativa, é um convite, uma ordem cheia de ternura, uma chave que abre o segredo da verdadeira vida cristã. Jesus não está nos chamando para uma visita esporádica ao seu amor. Ele está nos chamando para morar ali, para fazer do amor de Cristo nossa morada, nosso refúgio, nossa direção permanente. Porque quando habitamos nesse amor, tudo o mais se alinha: a identidade, as emoções, as decisões, o propósito. Tudo ganha sentido à luz desse amor que não muda. O amor não é algo que simplesmente recebemos uma vez e guardamos na memória. É um fluxo divino, eterno, dinâmico. O amor flui do Pai para o Filho e do Filho para nós. E somos convidados a participar desse movimento, a entrar nesse ciclo de comunhão, a mergulhar nessa fonte que nunca se esgota. Jesus não está falando apenas de afeto, ele está falando de uma conexão viva, constante, onde a alma se alimenta e floresce. Permanecer é escolher, é cultivar, é voltar uma e outra vez para o lugar onde tudo começou, o amor. A palavra que Jesus usa, meinate, não implica passividade. É um chamado a escolher conscientemente todos os dias permanecer ali. Não é sentir o amor ocasionalmente, mas habitar nele como quem decide viver em uma casa segura. E isso exige intenção, porque há muitas coisas tentando nos afastar desse lugar. O ritmo acelerado da vida, as preocupações, as feridas, o ruído do mundo que grita que não somos dignos, que não somos suficientes, que precisamos fazer mais para sermos amados. Mas Jesus diz o contrário. Você já é amado, apenas permaneça. E esse permanecer não se sustenta em emoções instáveis, mas na obediência. Jesus não separa o amor dos mandamentos. Ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Não porque o amor dependa do que fazemos, mas porque a obediência é o caminho que mantém viva a conexão. Como uma planta que permanece unida à videira. Como um rio que precisa de leito para fluir. A obediência não é a condição do amor, é sua expressão. E também o meio pelo qual permanecemos conscientes, despertos, conectados a esse amor. O próprio Jesus viveu assim. Ele não nos pede nada que ele mesmo não tenha feito. Ele diz: tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Cristo viveu em comunhão constante com o Pai. E sua obediência, até a cruz, foi a máxima expressão desse amor. Nós, como discípulos, somos chamados a seguir esse padrão. Não se trata de cumprir regras frias, mas de viver a partir de um vínculo profundo que se fortalece a cada ato de obediência nascido do amor. E quando entendemos isso, o amor deixa de ser um conceito abstrato e se torna um lugar real, um espaço habitável, um lar espiritual. Não visitamos o amor de Deus apenas em momentos devocionais. Nós o habitamos. É nosso lugar seguro,
nossa morada em meio ao caos, o lugar onde podemos descansar sem precisar provar nada, onde não precisamos de máscaras, onde a graça nos abraça e a verdade nos firma. Esse lugar existe e se chama Cristo. O contexto desse ensinamento é ainda mais rico. Jesus acabara de falar sobre a videira e os ramos. Ele nos diz que, assim como o ramo não pode dar fruto se não estiver ligado à videira, nós também não podemos produzir nada verdadeiro se não permanecermos nele. E isso só se alcança permanecendo no seu amor. Porque o fruto não é forçado, ele flui da conexão. E essa conexão se fortalece quando escolhemos amar, perdoar, confiar, obedecer. Mas há inimigos dessa permanência. A distração é um deles. Vivemos cercados de estímulos, tarefas, telas, e sem perceber, deixamos de habitar no amor e começamos a viver na ansiedade. Outro inimigo é a dor. As decepções, as rejeições, as feridas nos fazem querer recuar, afastar-nos, fechar o coração. Mas Jesus nos diz: permaneça, não fuja, não se isole. Venha e habite no meu amor. Eu te sustentarei. E existem formas práticas de permanecer. Meditar diariamente na sua palavra. Não apenas lê-la, mas deixá-la nos ler. Orar com honestidade. Conversar com ele como com um amigo. Buscar comunhão. Caminhar com outros que também desejam permanecer. Praticar o perdão. Ser intencionais em lembrar quem somos nele. Não se trata de viver uma emoção constante, mas de cultivar um relacionamento estável. Quando permanecemos no seu amor, o fruto vem. Paz em meio à tempestade. Amor por aqueles que antes era difícil amar. Alegria que não depende das circunstâncias. Força na fraqueza. Propósito que transcende. Porque quem permanece, floresce. E enquanto tudo ao nosso redor muda, o amor de Cristo permanece o mesmo. É firme, é eterno e está disponível hoje, agora. Então, o que significa para você hoje permanecer no seu amor? Em que área da sua vida você precisa voltar a habitar nesse refúgio divino? Jesus disse claramente: permaneça e você viverá. Número 7, João 15, versículo 12. Ninguém tem maior amor do que este, o amor sacrificial. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Foi assim que Jesus disse. E não foi uma metáfora. Não foi uma frase bonita para comover. Foi uma declaração profética, um anúncio do que ele estava prestes a fazer. Porque poucas horas depois, ele mesmo seria entregue, julgado injustamente, espancado sem defesa, cravado numa cruz, por amor. Não por obrigação, não por engano, por escolha, por amor a nós. Essa é a medida real do amor cristão, dar a vida. Não em teoria, não em palavras, dar de verdade. Porque amar, na linguagem do céu, sempre significa sacrifício. Jesus elevou o padrão. Já não se trata apenas de amar ao próximo como a si mesmo, mas como eu vos amei e como ele nos amou. Com entrega total. Sem reservas, sem condições, sem medir o custo. Ele nos amou quando não merecíamos, nos buscou quando estávamos perdidos, nos perdoou desde a cruz. Essa é a referência, esse é o novo mandamento, e com isso resume toda a ética cristã. Tudo se resume a isso. Ame como Cristo amou, não por emoção, mas por decisão. Não com palavras bonitas, mas com atitudes concretas que exigem renúncia. Porque o amor verdadeiro sempre custa algo. Amar de verdade tira você da zona de conforto, empurra você a ceder o lugar, a perdoar primeiro, a calar quando quer gritar, a doar quando preferiria guardar, a servir quando não recebe nada em troca. O amor cristão não se mede pelo que você sente, mas pelo que está disposto a entregar. E não se trata apenas de morrer fisicamente, embora alguns tenham chegado a esse ponto, mas de morrer todos os dias para si mesmo, para o seu ego, para a sua necessidade de estar certo, para os seus direitos, para os seus planos. Porque cada ato de amor sacrificial
por menor que seja, reflete o coração de Cristo. E isso não nasce do nosso esforço. É fruto de termos sido amados assim primeiro. Nós não inventamos esse amor. Nós o recebemos. Na cruz, em cada gesto de graça que Deus teve com você. E quando esse amor te marca, você já não pode viver do mesmo jeito. O amor sacrificial recebido se transforma em amor sacrificial oferecido. É um ciclo de graça. Primeiro, você é alcançado. Depois, se torna um canal. E assim o mundo vê Cristo em você. Não porque você prega com força, mas porque ama com entrega. E isso se revela no cotidiano, no simples. Nessas pequenas decisões diárias que ninguém vê. Quando você interrompe sua rotina para ouvir. Quando oferece um tempo que não tinha. Quando escolhe abençoar em vez de se vingar. Quando renuncia ao seu orgulho para restaurar uma relação. É aí que o amor se torna real. Não são grandes gestos teatrais. É o gotejar constante do sacrifício diário. A soma de milhares de pequenos sim ao outro. E isso transforma, isso impacta, isso prega mais do que 1000 sermões. Jesus disse essas palavras na última ceia, horas antes de entregar sua vida. E ele não apenas falou, viveu o que ensinou, lavou pés, repartiu o pão, ofereceu-se por completo e deixou um memorial, o pão partido, o vinho derramado, para que nunca nos esqueçamos que o amor verdadeiro se parte e se derrama. Que amar é deixar de viver apenas para si, que o amor verdadeiro deixa marcas e às vezes cicatrizes. E embora pareça contraditório, há uma gloriosa paradoxo aqui, porque no reino de Deus, quem perde a vida por amor, a encontra. Quem se entrega, recebe. Quem morre para o ego, vive em plenitude. Não há alegria maior do que se saber útil nas mãos do amor. Não há paz mais profunda do que a que nasce do sacrifício pelos outros. Por isso Hebreus diz que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Porque o amor sacrificial não apenas dá, também recebe alegria eterna. É claro que isso contrasta com a cultura atual. Vivemos cercados por mensagens que dizem: cuide de si, proteja o que é seu, não se deixe usar, pense primeiro em você. Mas Jesus nos mostra outro caminho. Um caminho que não se baseia em benefício próprio, mas em serviço, em entrega, em colocar o outro antes de si. Isso não se entende pela lógica do mundo, mas se compreende a partir do céu. E quando uma comunidade inteira vive assim, o mundo muda. Porque o amor que dá a vida pelos outros tem poder transformador. E há milhares de exemplos. Mártires que deram a vida por não negarem a Cristo, missionários que deixaram casa e conforto para servir em terras distantes, pais que renunciam a sonhos pelo bem de seus filhos, irmãos que perdoam traições por amor a Cristo, santos anônimos que morrem para si todos os dias por amor. Eles são reflexo do maior amor, do amor que não desiste, do amor que salva. Então, se hoje você se pergunta como pode amar melhor, olhe para a cruz e pergunte-se: o que posso entregar hoje por amor? Que parte de mim precisa morrer para que Cristo viva em mim? Porque Jesus disse claramente: ninguém tem maior amor do que este, do que dar a vida pelos amigos. E nisso descobrimos a vida eterna, aqui e agora. Número 8, Romanos 13, versículo 8. O amor ao próximo como cumprimento da lei. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Assim começa Paulo este ensinamento, e ele não está falando apenas de dívidas financeiras. Está revelando uma verdade espiritual profunda. O amor é a única dívida que nunca termina de ser paga. É uma obrigação viva, constante, inesgotável.
porque por mais que você ame hoje, amanhã continuará sendo chamado a amar. O amor nunca se esgota porque é a expressão contínua do coração de Deus em nós. E quando entendemos isso, deixamos de ver o amor como um ato ocasional e passamos a vê-lo como uma forma de viver. Paulo não está simplificando a lei para reduzi-la, mas para dar a ela seu verdadeiro foco. O que ele faz é extraordinário. Ele reúne todos os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não mentirás, não cobiçarás. E os resume em uma só frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama de verdade não precisa de uma lista detalhada. Não precisa que lhe digam, não faça isso ou aquilo. Se você ama, naturalmente respeita, cuida, serve, protege. O amor não é a abolição da lei. É seu cumprimento mais elevado. É cumprir a lei a partir do coração, não por obrigação externa. Esse tipo de amor transforma completamente nossa ética diária. Já não se trata de seguir regras por medo ou hábito, mas de agir a partir de um princípio interior que guia cada decisão. O amor se torna um filtro moral. Diante de cada situação, a pergunta não é: isso é permitido, mas isso faz bem ao próximo? E se a resposta for não, então não é compatível com o caminho de Cristo. Simples assim, revolucionário assim, porque o amor, quando é verdadeiro, sempre busca o bem do outro, sempre. E Paulo diz isso com firmeza. O amor não faz mal ao próximo. Essa é a definição mínima do amor, não causar dano. Se nossas palavras, nossas ações, nossas decisões prejudicam alguém, então não estamos caminhando em amor, por mais corretas que nos pareçam. Às vezes, mesmo com boas intenções, podemos ferir. Por isso, o amor implica sensibilidade, consciência, empatia ativa, pensar em como nossas escolhas afetam quem está ao nosso lado. E isso exige maturidade espiritual. Aqui, não estamos falando de um amor sentimental, mas de um amor prático, ético, concreto. Um amor que impacta como tratamos o vizinho, o colega de trabalho, o desconhecido. Um amor que guia nossas decisões econômicas, nossos relacionamentos familiares, nossas prioridades diárias. Porque o amor não é apenas um sentimento para cantar no domingo. É um estilo de vida de segunda a segunda. E é ali, no cotidiano, que se prova se realmente amamos a Deus acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Na carta aos Romanos, Paulo escreve para uma comunidade diversa, com tensões reais entre judeus e gentios. Uns vinham do legalismo farisaico, outros do paganismo sem lei. E em meio a tudo isso, Paulo diz: aqui está uma solução superior, válida para todos: o amor. Porque quem ama cumpre a lei, não por medo, não por pressão cultural, mas por convicção. Porque entende que amar é o caminho que agrada a Deus e abençoa o outro. O caminho que constrói comunidade, que cura divisões, que gera confiança. Jesus já havia dito com clareza: a verdadeira justiça não é cumprir regras enquanto se fere o próximo. Ele criticou repetidamente aqueles que dizimavam até a hortelã e o cominho, mas negligenciavam a misericórdia, a justiça, a compaixão. O mesmo vale hoje. De nada adianta defender doutrinas se nossas atitudes destroem pessoas. O amor não negocia a verdade, mas também não a usa como espada para ferir. A verdade sem amor se torna uma religião vazia. Mas o amor baseado na verdade transforma realidades. E esse amor também tem uma dimensão social. Ele não se limita ao privado. Implica buscar estruturas que não façam mal ao próximo, desde a forma como consumimos, como votamos, como trabalhamos. O cristão não pode viver indiferente à dor social se em seu coração habita o amor de Cristo. Amar também é perguntar: como minhas ações contribuem para uma sociedade mais justa, mais solidária, mais humana? Porque o amor verdadeiro se traduz em justiça, em equidade, em paz. Hoje, mais do que nunca, esse princípio é urgente.
Vivemos numa época de polarização, de egocentrismo, de relações utilitárias, em que tudo é medido pelo o que eu ganho com isso. Mas o Evangelho nos chama para outra lógica, a perguntar: como posso servir? A construir comunidades onde o amor seja a regra e não a exceção, onde cada ato seja guiado por esta verdade: se não faz bem ao outro, não é o caminho de Cristo. E assim, passo a passo, o amor se torna a nova lei, não escrita em pedra, mas nos corações. Uma lei que transforma lares, igrejas, cidades inteiras. Porque quando o amor deixa de ser teoria e se torna prática, cumpre-se a vontade de Deus. E ali, nesse caminhar de amor constante, se abre a porta para a vida eterna que Jesus prometeu. Porque ele disse claramente: ame a Deus acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo, e viverás. Número 9. A parábola do bom samaritano. E quem é o meu próximo? Essa foi a pergunta que deu início a uma das parábolas mais revolucionárias de Jesus. Mas não foi uma pergunta inocente. Foi uma pergunta estratégica, carregada de intenção. O intérprete da lei não queria aprender, queria justificar-se. Queria saber até onde ia seu dever de amar. Buscava limites, categorias. Queria saber a quem devia amar e, por consequência, a quem podia ignorar. Mas Jesus não responde com uma definição. Ele responde com uma história que rompe esquemas, desafia preconceitos e transforma a teologia em misericórdia prática. A narrativa começa em um caminho perigoso, de Jerusalém a Jericó. Uma descida física e simbólica, uma rota conhecida por ser território de assaltantes, emboscadas, abandono. Ali, um homem é atacado, espancado e deixado meio morto. Não sabemos seu nome nem sua origem. E isso é intencional, porque esse homem representa todos. É a humanidade ferida, é o reflexo do sofrimento que existe em qualquer esquina da vida. Então surgem os religiosos, um sacerdote, um levita, homens com conhecimento da lei, com funções sagradas, com reputação. E mesmo assim, passam de largo. Veem, mas não param. Talvez tenham pensado na pureza ritual, talvez temeram por sua segurança, talvez apenas estivessem com pressa, mas não agiram. E nesse silêncio, nessa omissão, Jesus lança uma crítica devastadora à fé que não gera compaixão. Porque religiosidade sem misericórdia não é fé, é aparência vazia. Mas então aparece alguém inesperado, um samaritano. E isso teria sido chocante para os ouvintes de Jesus. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus, eram considerados impuros, hereges, inimigos históricos. E, no entanto, é esse homem, o inimigo, quem para, se aproxima, vê o ferido e é movido por misericórdia. Ele não apenas sente compaixão, ele age, cura, carrega, paga, acompanha, ama. Seu amor é concreto, custoso, transformador. Jesus não apenas redefine quem é o próximo, redefine como ser próximo, porque ao final da parábola a pergunta muda. Já não é quem é o meu próximo, mas de quem eu fui o próximo. Jesus leva a conversa do campo teórico ao terreno da ação. Já não se trata de classificar as pessoas com base em quem merece nossa ajuda. Trata-se de decidir ser próximo de quem sofre, de quem precisa, de quem cruza o nosso caminho. Amar já não é uma reação, é uma escolha ativa. E essa mensagem continua desconfortável hoje, porque ainda levantamos muros mentais para decidir a quem vamos ajudar. Muitas vezes, nossas desculpas se parecem com as daquele intérprete da lei. Não tenho tempo, não é problema meu, pode ser perigoso, não é minha responsabilidade, nem conheço a pessoa. Mas Jesus não aceita essas justificativas, porque o amor cristão não é seletivo, não é condicional, não pergunta se o outro merece, ele simplesmente age. A parábola também nos convida a refletir sobre o tipo de amor que praticamos. Um amor que enxerga, que para, que se suja, que investe recursos, que deixa marcas. Não basta sentir pena,
Jesus nos chama a nos envolver, a carregar a dor do outro, a pagar o preço de amar. E muitas vezes isso se traduz em coisas tão simples como ouvir quem precisa ser ouvido, como oferecer tempo, como olhar nos olhos de quem todos ignoram, como dar sem esperar nada em troca. O samaritano é um modelo de como o amor transcende barreiras sociais, políticas, religiosas. Em um mundo que insiste em nos dividir por ideologia, raça ou status, essa parábola nos lembra que a verdadeira espiritualidade se mede pela capacidade de amar o diferente. Não aquele que pensa como você, mas aquele que te incomoda, aquele que você não esperava precisar ajudar. Porque é aí que o amor revela seu poder mais profundo. E também é um convite a deixar de ser aquele que passa de largo, porque muitas vezes, sem perceber, somos mais parecidos com o sacerdote ou o levita, tão ocupados com nossas tarefas espirituais que esquecemos do mais essencial, o amor ao próximo. Jesus não nos chama a saber mais, mas a amar melhor. E se hoje cruzamos com alguém ferido, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, temos a oportunidade de ser verdadeiros próximos, de viver o Evangelho com ações e não apenas com palavras. Então, da próxima vez que você se perguntar a quem devo amar, lembre-se que Jesus já respondeu. Não coloque limites, não busque desculpas, olhe ao redor, abra os olhos. O próximo não é quem combina com você, é quem precisa de você. E se você decidir amar como Cristo nos amou, não importando quem seja o outro, então estará cumprindo o maior mandamento. Porque Jesus disse claramente, ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, e viverás eternamente. Número 10. A vida eterna e o amor. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Com essas palavras, Jesus redefine o que muitos imaginam quando pensam em vida eterna. Não se trata simplesmente de viver para sempre, não é apenas uma promessa futura lá no céu, nem uma recompensa que recebemos quando morremos. Jesus deixa claro, a vida eterna é um relacionamento, é conhecer o Pai e conhecer a Cristo. E esse conhecimento não é teórico, nem frio, nem acadêmico, é íntimo, é transformador, é amor feito relação viva. No pensamento hebraico, o verbo conhecer, gnosco, não fala apenas de informação, fala de intimidade, de experiência, de profundidade relacional. Como um esposo que conhece sua esposa, não pelo que leu sobre ela, mas pelos anos vividos juntos, pelos momentos compartilhados, pela história construída. É assim que Jesus define a vida eterna, não como um lugar, mas como uma conexão, não como uma duração, mas como uma qualidade de vida. Uma vida que nasce e se sustenta no conhecimento real e amoroso de Deus. E é aqui que tudo se conecta com o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque ninguém pode amar verdadeiramente aquilo que não conhece. Mas também é verdade que ninguém pode conhecer Deus profundamente e não acabar amando-o. É um ciclo perfeito. Quanto mais você conhece a Deus, mais o ama. E quanto mais o ama, mais deseja conhecê-lo. A vida eterna não é uma meta distante, é uma experiência progressiva que começa aqui e agora, quando abrimos nosso coração para esse conhecimento que transforma. Por isso, Jesus fala dessa vida eterna como uma realidade presente. Ele não diz, esta será a vida eterna, mas esta é. Em João 5:24, ele afirma que quem ouve a sua palavra e crê, já passou da morte para a vida. Não se trata de esperar a morte para possuí-la. É uma dimensão espiritual que começa no momento em que entramos em relacionamento com Ele. A partir daí, tudo muda. Muda a forma como vemos o mundo, muda como nos entendemos, muda como tratamos os outros. A eternidade começa com um sim interior a uma relação de amor com Deus. Mas atenção, isso não é simplesmente saber coisas sobre Deus. Muitos têm informação,
mas não têm transformação. Conhecem teologia, sabem citar versículos, até ensinam outros, mas não conheceram a Deus. Nunca ouviram sua voz na intimidade, nunca sentiram seu abraço no quebrantamento, nunca foram guiados por sua mão na escuridão. Porque há uma grande diferença entre saber sobre alguém e caminhar com esse alguém. A vida eterna é caminhar com Deus, dia após dia, com dúvidas, com lágrimas, com alegrias, mas em comunhão. E essa comunhão tem um rosto, Jesus Cristo. Jesus é a revelação perfeita do Pai. Ele é o acesso, a ponte, o espelho fiel do coração de Deus. Quando olhamos para Ele, vemos como é o Pai. Quando o ouvimos, entendemos o caráter de Deus. Quando o seguimos, experimentamos o amor que transforma. Por isso Jesus diz, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna se vive em Cristo, com Ele, por meio dEle, através dEle. Na noite anterior à cruz, Jesus orou por isso. Em sua oração sacerdotal, o que ele mais desejava não era que seus discípulos fossem poderosos nem famosos, mas que conhecessem o Pai, porque ele sabia que esse conhecimento era o segredo de uma vida plena. Sabia que sem relacionamento tudo vira religião, e que só a partir da comunhão verdadeira é possível amar a Deus de todo o coração, e ao próximo como a si mesmo. Hoje, muitas pessoas vivem com uma imagem distorcida da vida eterna. Imaginam-na como uma existência entediante nas nuvens, ou a reduzem a uma promessa de escapar do inferno. Mas Jesus nos convida a vê-la como ela realmente é. Um relacionamento profundo que começa agora e que nenhum poder pode destruir. Uma vida onde a alma se ancora no amor do Pai, se molda pela presença do Filho e é vivificada pela direção do Espírito. E isso tem implicações muito práticas, porque se a vida eterna é conhecer e amar a Deus, então a prioridade da nossa vida deve ser esse relacionamento, mais do que ativismo religioso, mais do que conquistas espirituais, mais do que ministério, está a comunhão. O tempo a sós com Deus, a escuta atenta, a adoração sincera, o estudo da palavra, não como obrigação, mas como encontro com o amado. E também a comunidade, porque no corpo de Cristo experimentamos dimensões do amor de Deus que não vivemos em isolamento. Num mundo onde tantas pessoas vivem desorientadas, em busca de identidade, em busca de sentido, Jesus nos oferece algo radical: conhecer o Deus verdadeiro. Entrar em um relacionamento que cura, afirma e transforma. E isso é vida eterna. Então não espere a morte para começar a vivê-la. Comece hoje, conheça-o, ame-o, caminhe com ele, porque Jesus disse claramente: ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, e viverás eternamente. Número 11. Aquele que ama é nascido de Deus, a família do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Assim escreve o apóstolo João, não a partir da teoria, mas de uma convicção nascida de décadas caminhando com Jesus. Ele não está propondo uma ideia bonita para a convivência, está revelando o coração do Evangelho. O amor é o DNA espiritual daqueles que nasceram de novo. Não é um acessório opcional, não é um bônus para os mais espirituais. É a evidência básica de que Deus vive em você. Porque se Deus é amor, e não apenas alguém que ama, mas amor em essência, então quem nasceu dele necessariamente carrega esse amor em seu interior. Não amar é negar a origem. É como fingir ser filho sem se parecer com o pai. E aqui João não está falando de um amor genérico, emocional ou romântico. Ele está falando do amor ágape. Esse amor que se entrega, que busca o bem do outro, que não depende de mérito nem de retorno. Esse amor que tem sua origem em Deus, não no esforço humano. E por isso ele diz com clareza: quem não ama, não conhece a Deus.
Não importa quantos versículos você saiba, não importa há quanto tempo está na igreja, se não ama, não conhece a Deus. Porque o conhecimento de Deus não é apenas teórico, é relacional, transformador, tangível e se manifesta, antes de tudo, na maneira como tratamos os outros, especialmente os que fazem parte da família da fé. A igreja não foi criada como mais uma organização. Ela foi pensada como uma família espiritual nascida do amor do Pai, reunida pela obra do Filho e sustentada pela comunhão do Espírito. Por isso, João usa palavras como amados, filhos, irmãos, porque a comunidade cristã é chamada a ser o espaço onde o amor é vivido, ensinado, recebido e compartilhado. Um lugar onde cada pessoa, não importa a sua história, possa experimentar o amor de Deus encarnado em relacionamentos humanos. Mas sejamos honestos, às vezes isso não é fácil. As diferenças culturais, de personalidade, de trajetória, podem dificultar a unidade. Os desacordos doutrinários, se não forem tratados com humildade, geram divisão. Mesmo em comunidades cristãs, podemos cair em favoritismos, panelinhas, atitudes excludentes. Por isso, o mandamento é claro: amemo-nos uns aos outros. Não diz, amem só os que agradam vocês, nem amem apenas os que pensam igual. Diz todos, com todos, em todo o tempo. E esse amor tem formas muito concretas. Ele se expressa na hospitalidade, em abrir nossas portas, nossas mesas, nossas agendas, se expressa na generosidade quando partilhamos com os que precisam, no perdão quando escolhemos restaurar ao invés de nos afastar, no acompanhamento silencioso quando permanecemos ao lado de quem sofre, no serviço diário quando vemos as necessidades dos irmãos como nossas. Amar nem sempre é grandioso, muitas vezes é simplesmente estar, ouvir, orar, abraçar, não julgar, porque numa sociedade marcada pelo isolamento, pela competição e pela superficialidade emocional, a comunidade do amor é revolucionária. Muitos hoje vivem cercados de pessoas, mas profundamente sozinhos, com milhares de seguidores digitais, mas sem um único amigo real, com agendas cheias, mas com o coração vazio. E nesse cenário, a igreja tem uma oportunidade gloriosa: ser casa, ser família, ser resposta à fome de pertencimento que este mundo não consegue saciar. E isso não se realiza com boas intenções. Acontece porque o amor que recebemos de Deus começa a fluir através de nós. O amor é de Deus, diz João. Ele não nasce da nossa capacidade, mas da sua presença. O que fazemos é nos deixar transformar, permitir que seu amor expulse o egoísmo, a indiferença, o julgamento. E quando isso acontece, a igreja se torna aquilo que sempre deveria ser, um reflexo visível do amor invisível de Deus. Num tempo em que tudo parece nos dividir, política, ideologia, cultura, Deus nos chama a algo maior: construir uma família de fé onde o que nos une seja mais forte do que qualquer diferença, onde amar não seja exceção, mas norma, onde possamos dizer, como João, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Jesus disse claramente: ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, e viverás eternamente. E se esse próximo for seu irmão na fé, então comece por aí. Ame hoje e torne isso visível, porque no reino o amor não é teoria, é família. Número 12. O amor como a maior das virtudes. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Com essa frase, Paulo não apenas conclui uma das passagens mais belas de toda a Escritura, mas também estabelece a hierarquia divina das virtudes. Ele não está desprezando a fé nem a esperança. Na verdade, elas são essenciais, mas está deixando algo claro. Existe uma virtude que transcende até mesmo as outras. Uma que não é apenas uma ferramenta espiritual, mas o coração de todo o reino de Deus. E essa virtude é o amor. Porque a fé, por mais profunda que seja,
um dia deixará de ser necessária. Quando estivermos face a face com Deus, não precisaremos mais crer naquilo que não vemos. A fé se transformará em visão, e a esperança, essa âncora da alma que nos sustenta em meio às provações, também se cumprirá plenamente quando estivermos em sua presença. Mas o amor permanecerá. Ele não tem fim, é eterno, porque é a própria essência de Deus. Paulo não disse, Deus é fé, ou Deus é esperança. Ele disse, Deus é amor. E por isso, quando amamos de verdade, estamos refletindo o que há de mais puro na natureza de Deus. Participamos do eterno, imitamos o divino. Não há ato mais próximo ao coração de Deus do que um ato de amor genuíno, porque todo o resto, dons, talentos, conhecimento, passará. Mas o que foi feito com amor, isso permanece, isso transcende, isso deixa marcas na eternidade. O capítulo 13 de 1 aos Coríntios não foi escrito como um poema romântico para casamentos, embora seja muito lido nessas ocasiões. Foi uma confrontação pastoral em meio a uma igreja dividida, cheia de conflitos e orgulho espiritual. Em um contexto onde muitos se vangloriavam de seus dons miraculosos, de seu conhecimento, de sua capacidade de profetizar ou falar em línguas, Paulo levanta a voz e declara, se não houver amor, de nada serve. Você pode falar como anjo, dar todos os seus bens, até entregar o corpo, mas sem amor não tem valor eterno, tão radical, tão claro. E no meio disso, Paulo fala também de maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amar é sinal de crescimento espiritual. Não importa quanta doutrina você conhece, nem o quão intensa é a sua adoração. Amar com paciência, com humildade, sem buscar os próprios interesses, sem guardar rancor, sem se vangloriar. Esse tipo de amor revela Cristo em você. Esse amor é o que mede a estatura espiritual de uma pessoa. Essa mensagem foi profundamente contracultural em sua época. Na ética greco-romana, as virtudes mais valorizadas eram a temperança, a justiça, a prudência, a fortaleza. Todas importantes, sim, mas nenhuma delas se aproximava do amor como virtude suprema. Paulo rompe com essa lógica e apresenta o amor não como uma emoção ou um ideal moral, mas como o fundamento de uma nova humanidade. E isso mudou a história. Mudou a forma como comunidades foram formadas. Mudou a forma de compreender liderança, serviço, a própria vida. Mas o amor que Paulo descreve não é um sentimento volátil. É uma decisão ativa. É compromisso. É ação. É serviço. Não é amor porque dá uma sensação boa. É amor quando escolho perdoar, quando decido ceder, quando carrego o outro, quando me sacrifico sem buscar reconhecimento, quando sirvo no anonimato, quando me recuso a retribuir o mal que recebi. Esse amor é integral, toca a mente, o coração e as mãos. E exatamente por isso, há muitos falsos substitutos que precisamos discernir. Existe religiosidade sem amor, que se torna rotina vazia. Ortodoxia sem amor, que vira julgamento e arrogância. Ativismo sem amor, que faz barulho, mas não transforma nada. Como diz Paulo, é como o sino que tine. Faz ruído, mas não deixa melodia. Hoje, vivemos em um mundo eticamente fragmentado, onde as decisões são tomadas por conveniência, por impulso, por emoção, onde quase não há mais princípios unificadores. Mas o amor verdadeiro, pode reorganizar a ética pessoal e coletiva. Ele é um princípio que integra, que dá direção, que ilumina cada escolha. Se algo não nasce do amor, ou não conduz ao amor, não tem valor duradouro. O amor simplifica sem empobrecer. Torna mais claro o que fazer, como viver, como decidir. Por isso, quando Jesus nos chama a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, Ele não está apenas dando um conselho moral, está revelando o caminho da plenitude, o segredo da vida eterna.
porque quem ama de verdade já está participando da vida que não tem fim. E como Paulo afirmou com total certeza, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Porque amar no reino de Deus não é apenas um mandamento, é a maior virtude, é o centro, é o tudo. Número 13. A superioridade do amor sobre o conhecimento. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Assim começa Paulo esta reflexão em sua carta aos Coríntios, e ele não diz isso para desprezar o conhecimento, mas para colocá-lo em seu devido lugar. Porque o problema não é saber, o problema é nos sentirmos superiores por aquilo que sabemos. Porque se o conhecimento não for atravessado pelo amor, ele se transforma em orgulho, incha, torna-se algo oco, como um balão, grande por fora, vazio por dentro. Paulo está falando a uma comunidade que discutia com intensidade sobre temas práticos. Neste caso, sobre se era lícito comer alimentos sacrificados aos ídolos. Alguns diziam: sabemos que um ídolo nada é, então podemos comer tranquilamente. E estavam certos teologicamente, mas não tinham amor, porque ao exercer esse conhecimento, sem considerar a consciência dos irmãos mais fracos, estavam ferindo o corpo. Por isso Paulo afirma: o conhecimento por si só não basta. Ele precisa ser guiado pelo amor. Porque enquanto o conhecimento pode dividir, o amor sempre constrói. E aqui surge um diagnóstico espiritual que nos confronta profundamente. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Ou seja, há um tipo de conhecimento que é enganoso, que alimenta o ego, mas não transforma o caráter, que dá a ilusão de profundidade, mas não gera humildade. Paulo está denunciando o auto-engano espiritual, porque saber muito sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus, e não se pode verdadeiramente conhecer a Deus sem amar. Por isso, o apóstolo conclui com uma frase tão bela quanto profunda: mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Não diz: se alguém sabe muito sobre Deus. Diz: se ama. Porque o conhecimento que realmente importa não é o quanto sabemos sobre Deus, mas o quanto nos deixamos ser conhecidos por Ele. Quanta relação temos, quanto nos rendemos. Na lógica do reino, conhecer é amar, e amar é ser conhecido. Essa é a verdadeira sabedoria. O conhecimento que transforma não é apenas informativo, é relacional. Não se trata apenas de acumular dados bíblicos ou doutrinários. Trata-se de permitir que essa verdade nos atravesse, nos comova, amoleça o coração. Porque o objetivo da doutrina não é vencer discussões, é formar o caráter de Cristo em nós. E isso só acontece quando o conhecimento se submete ao amor. Isso não significa negar a importância do estudo, do aprendizado, da profundidade teológica. Pelo contrário, significa integrá-los, colocá-los em seu lugar, que a mente não se desconecte do coração, que cada verdade aprendida nos torne mais humildes, mais compassivos, mais pacientes, que em vez de usar o conhecimento para competir, o usemos para servir, para consolar, para guiar com ternura. E isso é mais urgente hoje do que nunca. Vivemos na era da informação. Tudo está a um clique de distância. Temos acesso a toneladas de conteúdo bíblico, cursos, conferências, debates. E, no entanto, quanto disso está realmente nos tornando mais amorosos, mais parecidos com Jesus? Porque o perigo desta época não é ignorar, é saber muito sem ser transformado. É transformar o conhecimento em status espiritual, em ferramenta de poder, em desculpa para o julgamento. A sabedoria cristã não se mede pelo quanto você fala, mas pelo quanto você edifica. Se suas palavras levantam ou esmagam, se sua teologia aproxima ou afasta, se sua postura diante do irmão se parece mais com Cristo ou com um juiz. E isso também se aplica à defesa da fé, porque não se trata de vencer discussões, trata-se de conquistar corações,
de mostrar que a verdade de Cristo é tão bela quanto humilde, tão firme quanto amorosa, tão sólida quanto compassiva. Então, a pergunta não é apenas o que eu sei. A pergunta é: esse conhecimento me faz amar mais? Me faz servir melhor? Me faz edificar aqueles que estão ao meu redor? Porque se não, talvez ainda não saibamos como deveríamos saber. Jesus deixou claro: o maior mandamento não foi compreender tudo, mas amarás. Amarás a Deus acima de tudo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E nessa verdade, tão simples, mas tão profunda, está contida toda a lei, toda a sabedoria, toda a eternidade. Porque no fim do caminho, não seremos medidos por quanto soubemos, mas por quanto amamos. E por isso, o conhecimento sem amor apenas infla. Mas o amor edifica, e edifica para a eternidade. Número 14. O caráter transformador do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. Assim começa a lista que Paulo escreve aos Gálatas, e não é por acaso que o amor esteja em primeiro lugar. É mais do que uma qualidade de destaque, é a raiz, o motor, a alma de todas as outras virtudes. Não há alegria genuína sem amor, não há paz verdadeira sem amor. A paciência, a bondade, a mansidão, todas brotam de um coração transformado pelo amor que vem de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, seu fruto natural é o amor. Não porque o forçamos, mas porque é o que cresce quando ele tem espaço para agir. E é importante lembrar que isso não é fruto do esforço humano. Não é algo que alguém possa fabricar com base na força de vontade. Paulo não diz: o fruto do crente é o amor, mas sim o fruto do Espírito. Isso significa que é resultado de uma obra sobrenatural. É Deus em nós, transformando nosso caráter de dentro para fora. Claro, nossa cooperação é essencial. É preciso estar disposto, disponível, atento, mas a fonte é divina. Porque o amor que muda vidas, o que realmente edifica, não nasce da carne, e sim do Espírito. Diferente das obras da carne, que são impulsos desordenados e egocêntricos, o fruto do Espírito tem uma natureza orgânica. É como uma semente que cresce com o tempo. Não aparece da noite para o dia, não pode ser apressado. Mas se o terreno estiver bem cultivado, se o coração permanecer conectado à videira, que é Cristo, o fruto começa a aparecer. Primeiro como um broto tímido, depois como um ramo firme, até que um dia, sem perceber, sua paciência é maior, sua amabilidade mais constante, seu domínio próprio mais estável. O Espírito tem trabalhado em você. E é interessante que Paulo diga fruto no singular, e não frutos. Não são 9 frutos diferentes entre os quais podemos escolher. Não é um cardápio espiritual, é uma única essência que se expressa em múltiplas dimensões. Amor, alegria, paz, paciência, são como gomos de uma mesma fruta. Você não pode ter alegria verdadeira sem amor, nem paciência autêntica sem paz. Tudo está conectado. Não é perfeição instantânea, mas sim integração progressiva. O Espírito não forma partes soltas em você. Ele forma um caráter inteiro, um coração unificado, uma vida coerente. Agora, quando esse fruto começa a amadurecer, ele produz algo além de qualidades pessoais. Ele produz liberdade. Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Porque quando uma vida é guiada pelo amor, não precisa ser restringida por normas externas. Não porque despreze a lei, mas porque a supera. O amor não precisa ser lembrado de não faça mal ao próximo. Ele simplesmente não faz, porque o amor edifica. E quando isso acontece, o propósito da própria lei se cumpre, não por imposição, mas por transformação. Isso é profundamente coerente com a mensagem central de Gálatas, a liberdade em Cristo. Não uma liberdade para fazer o que se quer, mas a verdadeira liberdade que surge quando o Espírito governa o interior.
uma liberdade que produz paz, porque já não vivo escravizado pelas minhas paixões, nem pelo meu ego, nem pelo julgamento dos outros. Vivo movido pelo amor, e isso se percebe. No modo como falo, como respondo, como escuto, como sirvo, o fruto se vê. E quando o mundo o vê, vê Cristo em nós. Mas esse fruto também exige cultivo. Como qualquer planta, é preciso regá-la, expor ao sol, tirar as ervas daninhas. Na vida espiritual, isso se traduz em oração, em meditação na palavra, em comunidade que alimenta. Também em silêncio, em obediência, em arrependimento constante. Há coisas que bloqueiam o crescimento, o orgulho, a pressa, a amargura. Há outras que o favorecem, a humildade, a entrega, a gratidão. Cada dia é uma oportunidade para preparar o solo e deixar o espírito agir. E numa cultura que tende à fragmentação, onde as pessoas vivem vidas divididas, identidades partidas, emoções desconectadas, o fruto do espírito é também cura interior. Ele nos unifica, nos integra, nos dá coerência. Já não sou uma pessoa na igreja e outra no trabalho. Já não aparento paz enquanto por dentro estou cheio de rancor. O Espírito produz em nós uma vida inteira, onde o amor transforma todas as áreas. Esse amor que vem de Deus e que, ao crescer, nos torna mais parecidos com Cristo. E esse, precisamente, é o propósito. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos e assim viver eternamente. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.